Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Aqui quem fala convosco é Gleison Assis. Sou trabalhador do movimento espírita, estudioso da doutrina espírita e vim hoje refletir com vocês um pouquinho sobre honestidade. Um assunto que está em voga na sociedade hoje e sempre esteve na história da humanidade. Honestidade, se pegarmos o dicionário, rapidamente teremos definições com clareza, raciocínio do que é honestidade. Se perguntarmos na sociedade, a maioria dos cidadãos consegue nos colocar um lexo do que é honestidade. Mas precisamos refletir a honestidade, esse termo tão amplo, tão conhecido e ainda pouco vivido no cotidiano da nossa sociedade humana, para que possamos assim refletir com profundidade o que seria honestidade. Nós somos honestos? Você é honesto? Eu sou honesto? Nós somos honestos? A honestidade é o quê? Onde começa, onde termina? São diversas as indagações que perpassam sobre nós, sobre essa questão do que é ser honesto, o que é ter honestidade. O que é honestidade no meu, no seu, no nosso cotidiano? E é para isso que peço licença para que façamos uma divisão didática e de raciocínio sobre honestidade. Eu gostaria de propor a vocês, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, uma divisão didática de honestidade material e de honestidade espiritual. Essa mera divisão é didática para que possamos aprofundar essa reflexão. E trazendo essa didática meramente reflexiva, a honestidade material ela passa naquilo que você busca, naquilo que você constrói na sua encarnação aqui no mundo material. A honestidade passa para que você consiga ter a sua encarnação com dignidade da consciência de ter aquilo que veio através de um caminho valoroso. Que o que você tem de material nesse mundo seja um rastro de honestidade, fruto de trabalho, fruto de desempenho, fruto de dedicação. Porque o material ele tem que ser registrado, acompanhado, para que seja dentro de um espectro de honestidade estabelecido pela sociedade. Então, se você tem bens materiais, se você tem recurso que nós chamamos de dinheiro, seja fruto de honestidade, seja fruto do teu trabalho, seja fruto do teu desempenho, seja fruto até da herança dos teus familiares e entes queridos, mas que a raiz, a trajetória, venha de um caminho honesto, que possa ser registrado, que possa ser mensurado, para que possamos assim ter honestidade naquilo que temos. Porque se um centavo vier para você e você absorver sem o caminho de honestidade, você não terá, mesmo sendo um centavo, uma consciência tranquila e não positivará a tua trajetória de crescimento. Porque estamos aqui para crescer e se desenvolver no mundo material. A oportunidade da encarnação é para que possamos crescer
em diversos aspectos. E quando você tem 1 centavo que não é fruto de honestidade, isso de alguma forma pode abalar a tua estrutura. Porque pequeninas rachaduras num casco de um grande navio pode levá-lo a afundar mais cedo ou mais tarde. Porque hoje uma pequenina rachadura, amanhã será uma pequena rachadura, depois uma média rachadura e uma grande rachadura. Hoje pode ser 1 centavo, amanhã R$1, R$5, 100, milhões, trilhões de reais. Porque é das pequenas transgressões que vamos alcançar as grandes transgressões. É dos pequenos erros não combatidos, não analisados, que cometeremos os grandes erros. Dos pequenos delitos há grandes delitos na sociedade humana. Então precisamos vigiar. E ao longo da vigília atenta do raciocínio, iremos orar. Vigiar sempre, continuamente, o tempo todo, e orar ao mesmo tempo. Mas vigiar para que tenhamos atenção raciocinal, tenhamos a atenção do pensamento contínuo e racional, para que tenhamos a oração como o elixir, o potencial dessa vigilância. É fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, que tenhamos honestidade material. Porque esses que nos escandalizam na sociedade por transgredir as leis, por não serem aqueles que detêm a honestidade, eles começaram nos pequenos delitos, nas pequenas transgressões das leis, das ordens, das regras. E hoje escandalizam a sociedade mundial, a sociedade que estamos inseridos. Mas, como dizia o nosso querido Chico Xavier, todos nós ainda somos desonestos e transgressores, uns mais, outros menos. Só que muitos de nós ainda não fomos descobertos. E precisamos ter atenção. Sabemos que não somos perfeitos. Que não somos perfeitos como um espírito puro, como Jesus, nosso mestre e irmão. Mas estamos no caminho para sermos um dia um espírito puro. Orientador de um planeta como Jesus é para nós e para esse planeta que nos habita, que nós habitamos. Mas precisamos fazer a nossa parte para combater as pequenas desonestidades e termos cada dia mais honestidade material. E aí muitos podem falar, mas Gleison, o mundo capitalista é desigual. Há um abismo entre o mais rico e as dezenas e dezenas dos mais pobres. É verdade. O sistema capitalista, ele aguça as grandes chagas da humanidade. Que, na verdade, é a causa de o capitalismo ser tão cruel nesse abismo social. O que potencializa o capitalismo não é o acúmulo da riqueza. O que potencializa o capitalismo desigual, desumano e cruel na sociedade mundial
são as chagas essenciais da humanidade: o egoísmo, o orgulho e os interesses pessoais. São as três grandes chagas que aprisionam, acorrentam o espírito encarnado, como Allan Kardec colocou muito bem no Livro dos Espíritos. Quais são as grandes amarras da humanidade? E a espiritualidade superior em concordância com a orientação de Jesus, esse espírito puro, esses espíritos superiores em concordância colocam claramente para Allan Kardec, nosso irmão codificador, que é o egoísmo, ainda de nós, espíritos a caminho de um patamar melhor. O orgulho e os interesses pessoais. Então precisamos trabalhar isso, meus irmãos e minhas irmãs, para que adquiramos, ao longo do processo reencarnatório, a honestidade. Eu também estou nesse processo. Esse que vos fala também combate as pequenas transgressões, os pequenos erros, os medianos. E graças a Deus, os gigantescos ainda não apareceram e são combatidos. Mas preciso também construir essa honestidade. Como vocês. E é por isso que eu me sinto aqui à vontade para falar da honestidade, porque é algo também que eu busco. Não sou melhor do que vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui para refletirmos juntos que precisamos conquistar a honestidade material. Porque Jesus nos colocou isso quando esteve aqui no mundo material conosco. Certa vez, chegaram a Jesus e falaram: Jesus, tem que pagar os impostos a Roma, que era o contexto social da época de Jesus. E Jesus, um espírito puro, um filho de Deus, responsável também pela harmonia do universo, ao comando de Deus. Jesus, esse espírito puro que nos inspira, que nos ampara, que nos acolhe, colocou para nós, naquela encarnação passada a nós, e coloca sempre. Jesus perguntou: qual é a imagem que está no dinheiro? Qual é a imagem que está no dinheiro? E a imagem que estava no dinheiro, no denário daquela época histórica, na Península Arábica, na região de Jerusalém, a terra chamada sagrada pelos judeus, oriundos hebreus, para os cristãos e para os muçulmanos. A terra sagrada para essas grandes, gigantescas religiosidades. E Jesus pergunta o que está no dinheiro. E ele responde: a imagem de César. E César, um imperador romano, simbolizava aquela imagem, toda a estrutura de sociedade, de governo, de Estado romano, que dominava a Península Arábica, boa parte da Ásia e aquela Península Arábica, hoje chamada de Oriente Médio. Dominava o norte africano, dominava a Europa ocidental, oriental. O mundo até então conhecido estava sob o jugo do Império Romano. E Jesus, aquele espírito puro que nos veio inspirar, coloca qual é a imagem que está no dinheiro. E colocaram para ele a de César. E Jesus fala o grande caminho da honestidade material, meus irmãos. Jesus dá o roteiro, Jesus dá a bússola, Jesus dá o caminho dessa travessia que é a vida. Porque a vida é uma grande travessia que se inicia no nascer e dá um tempo no morrer.
mas continua no mundo espiritual. E nesse mundo material, que é essa grande travessia, precisamos do roteiro. E Jesus nos coloca claramente o roteiro da honestidade, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus pergunta qual a imagem, falam que é de César. E Jesus pronuncia: dai a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Então, quando questionado sobre os impostos, Jesus falou: dá a César o que é de César. É legítimo o pagamento dos impostos, porque é legítimo o teu ganho, porque é legítimo o teu trabalho. Então pague os impostos para que garanta a sociedade com saúde, educação, bem-estar, assistência social, assistência jurídica. Mas também dá a Deus o que é de Deus. E o que Deus quer de nós? A evolução. O que Deus quer de nós? O crescimento. O que Deus quer de nós? Ao final do teu dia, uma consciência tranquila, que mesmo não sendo ainda um espírito puro, você está tendo honestidade, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque isso faz você crescer, isso faz você ter respeitabilidade com você mesmo, com a sua família, com seus filhos, caso tenha, com seu companheiro, com a sua companheira, caso tenha. Honestidade te dá respeitabilidade. Dá a César o que é de César e a Deus do que é de Deus. Essa é uma reflexão do ponto de vista da honestidade material. E agora, peço licença para que possamos refletir nessa didática construída aqui como mera reflexão. A honestidade espiritual. A honestidade espiritual, ela passa com teu compromisso assumido no mundo espiritual com teus mentores espirituais e com aqueles espíritos que assumiram contigo o compromisso da encarnação. Então o teu compromisso espiritual começa com você mesmo, com teus guias espirituais na espiritualidade, com a tua mãe, com o teu pai que permitiu você estar aqui encarnado. Você tem o compromisso da honestidade de tentar ser um espírito melhor do que você foi nas centenas, nas milhares de encarnações anteriores. Porque esta encarnação é a melhor encarnação que você já teve. Então você tem uma honestidade espiritual de ser melhor nesta encarnação do que você foi nas centenas e milhares de encarnações anteriores. Porque você é um espírito milenar. Você é um herdeiro de Deus, que iniciou a tua jornada simples, ignorando o que viria, por isso ignorante, mas inteligente. Simples da simplicidade do início, ignorante porque ignorava o que viria, mas inteligente para raciocinar. E é isso que diferencia você dos outros seres desse planeta Terra. Nós somos seres encarnados do reino biológico hominal, que diferenciamos dos outros seres vivos da Terra porque raciocinamos, porque temos inteligência. Então que sejamos espíritos compromissados com a honestidade de sermos melhores a cada dia e tendo como parâmetro você mesmo. Que você seja hoje melhor do que você foi ontem e que você seja amanhã melhor do que você está sendo hoje. E sempre olhando lá na frente, porque lá na frente está Jesus, o Espírito puro. Porque ele disse que ele é o caminho, a verdade
e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, então vamos buscar esse caminho, essa verdade, essa vida. E que vida é essa? É a vida da honestidade espiritual. Porque somos seres espirituais, tendo experiência material. Porque continuaremos após a morte do corpo. E teremos que avaliar como foi minha encarnação, como foi minha honestidade espiritual, fora a honestidade material. Como foi minha honestidade espiritual para com meus mentores que me inspiram todo dia, para com a minha família que permitiu minha encarnação, e para com aqueles que agregaram, somaram, me amaram ao longo dessa encarnação. Eu estou tendo honestidade espiritual para com eles. Eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou lutando para ser um espírito melhor do que eu fui ontem, hoje. E vou lutar amanhã para ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. A vida é uma guerra de busca para que você consiga ser melhor como espírito e ter uma consciência cada dia mais tranquila, porque é assim que cresce espiritualmente. Porque onde que está a lei de Deus? Na nossa consciência. De que forma? De forma latente. E essa forma latente só se desabrocha se buscarmos crescer espiritualmente. Que quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu consigo entender as leis de Deus que estão na minha consciência. É que nem pegar uma semente. Você olha e fala, uma pequena semente. Mas ali dentro daquela semente tem uma gigantesca árvore que ao olhar na sua forma gigantesca nos deixa feliz e admirado. As leis de Deus está aqui, ó, uma pequena semente metafórica que pode crescer e se tornar gigantesca se nós nos colocarmos a crescer espiritualmente. Precisamos buscar crescer na honestidade espiritual. Mas Gleison, vou morrer e não vou ser o espírito perfeito. Sabemos, eu também não serei. Mas o que eu sei é que eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Eu posso ser honesto espiritualmente hoje, no meu grau ainda de imperfeição. Mas eu posso ser honesto que eu estou lutando, que eu estou querendo ser melhor do que eu fui ontem. Eu posso, cada dia que passar, lutar para ser melhor. Melhor em relação a quem, Gleison? A mim mesmo, a você mesmo. Melhor do que você que foi ontem. Então, se ontem eu senti ira, hoje eu tenho que tentar ser melhor e me equilibrar para não sentir ira. Ser melhor do que você mesmo a cada dia. Então, que busquemos ser, mesmo que a encarnação finda, ser melhor, ser honesto espiritualmente com você mesmo a cada momento da tua encarnação. A vida é uma guerra, sim. Quais são os inimigos? Estão dentro de você. Você que tem que identificar. Mas eu já te digo, os generais desses inimigos são 3. O egoísmo, o orgulho e os interesses pessoais. Quando somos egoístas, pensamos só em nós de forma egóica.
focando unicamente em nós e nos nossos. E aí nos tornamos gananciosos, invejosos, irados. Quando somos orgulhosos, nos achamos melhores do que os outros. Isso nos permite massacrar o outro, diminuir o outro, destruir o outro fisicamente e psicologicamente. Quando nos colocamos a ter interesses pessoais, só olhamos para nós, o que queremos, de forma egóica, orgulhosa, e não tenhamos um olhar coletivo. Temos que deixar de ter só os interesses pessoais para ter um olhar de um interesse coletivo. Essas são as 3 chagas da humanidade, os 3 generais inimigos que precisamos combater a cada dia para que tenhamos honestidade espiritual. Porque aí que está toda a estruturação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado como o homem de bem. Quem é um homem de bem? É aquele que luta por uma justiça de amor, de caridade, de oportunidades iguais para todos. O homem de bem é aquele que busca no seu estruturamento, na sua estrutura interna, a lei de justiça, de amor e de caridade. E a caridade é um amor em movimento. Primeiramente para com você. Te ame. Veja o potencial que você é. Seja honesto materialmente. Seja honesto espiritualmente. Procure ser melhor a cada dia. Procure ser melhor do que você foi no dia anterior. Procure ser honesto com o teu trabalho. Procure ser honesto com o teu dinheiro. Que o dinheiro seja fruto do teu suor, do teu esforço. Pague os impostos. Se você não concorda, vá nos teus representantes e tente mudar as leis de César. Mas enquanto estiver as leis de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não se esqueça nunca, você está fadado a ser um espírito puro. Você está fadado a ter uma consciência tranquila. E você está fadado a cada vez mais entender o que é ser feliz. Porque ser feliz é você ter a consciência tranquila, é ter a lei de justiça, amor e caridade já interna em você, nas suas atitudes, na sua fala, nos seus pensamentos. Óbvio que eu também estou nessa caminhada junto com vocês. Óbvio que esse que vos fala também está buscando isso. E é por isso que eu me sinto honesto de trazer esse assunto. Porque esse assunto não é só uma mera teoria doutrinária que estou trazendo, mas sim uma verdade da doutrina espírita que eu também busco viver no meu cotidiano. Porque isso me dá honestidade de respeitar vocês, meus irmãos e minhas irmãs, para trazer esse assunto. Porque não basta falarmos da doutrina espírita, como acontece. Não basta eu só me colocar no púlpito e falar bonito, palavras, frases, com lexo perfeito de coesão e coerência. Mas se eu não me esforço honestamente para viver aquilo que eu estou trazendo,
Porque o primeiro a se transformar nessa nova reflexão tem que ser aquele que vos fala. Quando fui convidado para estar aqui, raciocinei muito. Porque a pergunta que me veio consciencialmente foi: você luta, Gleison Nunes de Assis, para cada dia tentar ser mais honesto materialmente e espiritualmente? Essa pergunta ecoou dentro de mim durante dias. E hoje estou aqui e falo para vocês: sim, eu estou tentando a cada dia ser mais honesto materialmente e mais honesto espiritualmente. Já conseguiu? Ainda não. Na plenitude, ainda não. Mas me esforço. Me esforço para ser honesto materialmente e espiritualmente a cada dia. Por isso, me sinto aqui respeitando vocês ao trazer esse tema. Porque honestidade material e espiritual é uma luta contínua no tempo e no espaço desta encarnação e nas encarnações que virão futuramente. No mundo espiritual, temos que também ter honestidade. Honestidade para o espírito é contínua, porque essa é a luta, essa é a busca que tenhamos que ter para evoluirmos. Porque sabemos que ou estacionamos ou progredimos. O espírito não retrocede. Então, meus irmãos, vamos progredir. Não estacione, lute para ser honesto materialmente e espiritualmente. Ah, Gleison, mas tem muita gente corrupta, ladra, desonesta, que escandaliza a sociedade. Sim, são os nossos irmãos e irmãs. Mas também nós também temos ainda transgressões, corrupções, às vezes pequeninas no cotidiano. E que muitas das vezes as pessoas não estão nem vendo, nem a nossa família. Mas nós sabemos que cometemos essas pequenas transgressões. Então que nós tenhamos um compromisso conosco de sermos mais honestos, materialmente e espiritualmente, para com a nossa consciência. Mesmo que o seu companheiro, sua companheira, seus filhos, sua mãe, seu pai, a sociedade não veja, mas você está vendo. E acima de tudo, o mundo espiritual, seus mentores e no Altíssimo Deus. Porque o mundo espiritual é a nossa testemunha daquilo que ainda somos, mas que podemos ser cada vez melhor a cada dia. Então, meu convite é que eu, Gleison, e vocês, irmãos e irmãs, tenhamos um compromisso com a nossa honestidade material e espiritual. E veremos com isso que o mundo se tornará melhor, que a sociedade humana se tornará melhor, porque faremos a nossa parte. Gente, nós viemos aqui para fazer a nossa parte. Eu não posso ficar cobrando do outro se eu não faço a minha parte. Faça a sua parte. Seja aquele pequeno passarinho que vai lá no lago, bota gotículas no seu bico e volta para a floresta pegando fogo e solta. Os outros animais, rindo dele, perguntam: passarinho, você nunca vai apagar esse fogo. E o passarinho responde: nunca é muito. Nunca é uma palavra muito grande. Mas talvez eu não apague agora esse fogo. O passarinho respondeu: mas
agora eu estou fazendo a minha parte com as minhas gotinhas. Então faça a sua parte com as suas gotinhas. Seja o passarinho transformador. Seja honesto materialmente, espiritualmente, meus irmãos. A doutrina espírita nos inspira isso. Precisamos fazer isso na nossa vida. Precisamos fazer isso na casa espírita. Precisamos fazer isso no movimento espírita organizado do Brasil. Precisamos fazer isso. Porque senão estamos no movimento espírita cometendo grandes transgressões. No movimento espírita organizado. Precisamos combater isso no nosso dia a dia, na nossa intimidade, para que sejamos honestos materialmente, espiritualmente, na nossa intimidade. Assim, quando formos para a sociedade, do trabalho, do estudo, do cotidiano, do dia a dia, no relacionamento nos espaços sociais e no movimento espírita, sejamos cada vez mais honestos, materialmente e espiritualmente. Então, meus irmãos, tenham coragem, enfrente, lute. Quando Jesus falou que não veio trazer a paz, veio trazer a espada, essa espada é a tua luta. Sejamos guerreiros e guerreiras na luta dentro de você. Pegue a espada da terceira revelação de Deus, a doutrina dos espíritos superiores em concordância, codificada por Allan Kardec, sobre a permissão de Jesus e, acima de tudo, sobre a permissão de Deus. Pegue essa doutrina perfeita e traga para o teu dia a dia e seja honesto, materialmente e espiritualmente. Seja honesto com você, no teu cotidiano, no teu trabalho no movimento espírita, no teu trabalho, no teu lapidar como espírito a caminho da perfeição. Não vamos estacionar, não. Não estacione, lute, saia dessa inércia. Vamos ter a dinâmica espiritual para sermos honestos. Ah, Gleison, muitos me dizem, eu não sei como fazer, eu não consigo. Consegue. Consegue sim. Sabe por quê? Que todos nós vamos conseguir se querermos, porque nós temos o livre-arbítrio para querer estacionar ou progredir. Temos livre-arbítrio para querer, meus irmãos. Então queiram. Sabe por quê você pode? Sabe por quê você consegue? Sabe por quê? Eu vou falar. Vou chegar até mais perto. Porque você que está aí, é irmã, é irmão de Jesus, o Espírito puro. Meu Deus do céu, Jesus é meu irmão. Jesus é meu irmão, é teu irmão. Minha irmã, meu irmão, Jesus é nosso irmão maior. É o Espírito puro. Se ele é meu irmão, ele tem a minha mesma origem. Qual é a origem dele e minha e nossa e sua? Qual é a origem? É a origem divina. Então, não é pouca coisa não, gente. Não é pouca coisa. Somos irmãos de Jesus, esse Espírito puro. E no raciocínio lógico, somos filhos de Deus. Não é pouca coisa. Então nós podemos ser melhor sim. Se alguém perguntar, mas como? Eu posso. Porque eu sou irmão de Jesus e sou filho de Deus. Não é pouca coisa. Não tem para ninguém. Você pode ser melhor hoje do que foi ontem. Você pode ser melhor amanhã do que está sendo hoje. Tenha essa certeza. Você só não faz
porque ainda não quer. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir dessa luta minha e de vocês, seremos melhores. E vamos querer sim, digo sim, a minha luta diária de honestidade material e espiritual. Digo sim, porque eu posso dizer sim, porque eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus e tenho a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos superiores em concordância, codificada pelo espírito Allan Kardec, esse espírito também superior, que me traz todo o substrato para que eu consiga, sim, ser melhor, ser honesto, materialmente e espiritualmente. E cada vez mais o germe latente das leis de Deus se tornará mais aflorado, mais compreendido por mim, porque eu posso sim, sim, você pode sim ser melhor hoje do que foi ontem. E sim, você pode ser melhor amanhã. Ah, e as tempestades? Passará. E você alcançará a luz, os raios de luz que todos nós, graças a Ele, ó Deus, estamos lá direcionados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos juntos sermos honestos. E que Deus, nosso Pai Criador, nos abençoe. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês e um feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que digamos sim, seremos honestos hoje, espiritualmente e materialmente. Graças a Ele, ó Deus. Muita paz, meus irmãos, e muita luz. Graças a Deus.